programa Saber Direito dessa semana é com o professor Agassiz Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Agassiz Almeida Filho, eu sou professor de Direito Constitucional e escrevo nas áreas de Direito Constitucional, Teoria Política, Direito Eleitoral e Teoria do Direito. Esta semana, o programa tem se intitulado Compreendendo os Direitos Fundamentais. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre o significado dos direitos fundamentais. No nosso segundo encontro, nós tratamos sobre a negação dos direitos fundamentais. Hoje, nós vamos falar sobre as funções dos direitos fundamentais. Amanhã eu lhe convido para assistir a nossa aula sobre o regime jurídico dos direitos sociais e, finalmente, no nosso quinto encontro, nós iremos versar sobre a relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem, começando na nossa aula de hoje, nós devemos, tratando das funções dos direitos fundamentais, nós devemos traçar uma espécie de caminho histórico ou de dimensão histórica indispensável para a compreensão da matéria. Claro, sempre que nós pensamos nos direitos fundamentais, nós temos que ter em conta a questão de que esses direitos, eles, em cada momento histórico específico, eles tiveram uma função diferente a desempenhar. Por exemplo, quando os direitos fundamentais surgiram no início do constitucionalismo clássico, eles tinham uma clara faceta individualista. Enquanto, na atualidade, em razão dos influxos do constitucionalismo contemporâneo, os direitos fundamentais, eles apresentam uma faceta absolutamente conectada com a ideia de solidariedade social e plena realização da pessoa humana. Então, antes de nós tratarmos de forma específica, antes de versarmos de forma específica sobre a questão das funções dos direitos fundamentais, eu convido você, estudante de Direito, a me acompanhar por um pequeno percurso histórico acerca das funções que os direitos fundamentais desempenharam no decorrer da história. Bem, eu começaria seguindo os passos de um autor alemão chamado Martin Kriller. Eu começaria dividindo a questão dessas funções históricas, dividindo a questão das funções históricas dos direitos fundamentais em três passos. Bom, segundo Martin Kriller, o Estado constitucional ele se assenta sobre três bases. E eu vou dizer a você, de antemão, que é indispensável considerar que a evolução dos direitos fundamentais ela acompanha, lado a lado, a evolução do Estado constitucional. Então, Martin Kriller diz que o Estado constitucional tem três bases e essas bases têm uma evolução histórica bastante clara. Martin Kriller diz que a primeira base do Estado constitucional é a busca da paz. Quer dizer, o primeiro elemento necessário para o desenvolvimento do Estado constitucional é a busca da paz. Seria a busca da paz. E é a busca da paz, seria a busca da paz, porque o Estado constitucional, nos seus primórdios, vai ser uma resposta à instabilidade política que, a partir do século XVI, se instaura na Europa em razão das guerras de religião. Por conta das guerras de religião, por conta da forte instabilidade política que graçou na Europa desse período, era necessário criar um modelo de domínio político forte, capaz de estabelecer novas bases de convivência e, através dessas novas bases de convivência, superar a mencionada instabilidade. Para Martin Kriller, esse é o primeiro elemento sobre o qual vai se assentar o Estado constitucional, a busca da paz. Nós vamos situar também a busca da paz como a primeira função
historicamente situada dos direitos fundamentais. Porque o Estado constitucional, no momento em que busca a paz, nesse contexto histórico mencionado por Martin Kriller, ele procura estabelecer essa busca da paz a partir de dois elementos. Em primeiro lugar, o Estado constitucional procura estabelecer a paz através da construção do conceito clássico de soberania, porque o Estado aí precisa ser um Estado forte, capaz de impor uma decisão política específica, decisão forte, capaz de impor uma decisão política específica, que venha pacificar, no âmbito do seu território nacional, a instabilidade política gerada pelas guerras de religião. E, além disso, era necessário que o direito à liberdade religiosa também viesse a se impor, para que esse direito à liberdade religiosa, num segundo momento, depois da pacificação, para que o direito à liberdade religiosa viesse então a garantir a todos os membros da comunidade política o mínimo de espaço para realização da sua própria individualidade nesse plano. Então, nós temos a busca da paz como a base do Estado constitucional, a primeira base do Estado constitucional, e a busca da paz também como a primeira função dos direitos fundamentais. Bom, a segunda base do Estado constitucional, no caso de Martin Kriller, seria a construção da liberdade. Alcançada a paz por meio de um Estado forte, seria necessária agora a busca da liberdade. E essa busca da liberdade é necessária porque, historicamente, como nós sabemos, os povos alcançam as suas conquistas, mas quase sempre conquistadas as esferas jurídicas e políticas necessárias para a satisfação dos povos, quase sempre, após essas conquistas, novas conquistas são necessárias. É a velha ideia de que o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Então, Martin Kriller, partindo da ideia de que a paz já estava conquistada, ele nos lembra que, pacificada a sociedade, era necessário agora garantir a essa sociedade em paz um mínimo de liberdade. Então vamos ter a segunda base do Estado constitucional, que vai ser a busca da liberdade. Essa busca da liberdade vai coincidir com o Estado liberal. Muito bem. Então, a construção da liberdade, o fomento da liberdade, vai ser a segunda função a ser desempenhada pelos direitos fundamentais nesse percurso histórico que nós estamos seguindo na aula de hoje. A busca da liberdade. Aqui é fundamental ressaltar que essa busca da liberdade corresponde a um estágio evolutivo específico do Estado constitucional. Nós estamos falando aqui do Estado de Direito. E qual é a relação que o Estado de Direito tem com a construção da liberdade? Com essa dimensão histórica que os direitos fundamentais alcançam nesse momento? Bem, a relação é total, a relação é completa. E a relação é completa porque o Estado liberal é um Estado criado, ou é um modelo de Estado criado fundamentalmente com o objetivo de dar vazão à ideia de busca das liberdades. Só que desta vez umas liberdades de caráter burguês, umas liberdades voltadas para a realização do indivíduo burguês, do indivíduo proprietário, do individualismo possessivo que tão bem caracteriza os finais do século XVIII e praticamente todo o século XIX. Então, no Estado de Direito, nós temos umas características bastante marcadas. Por exemplo, nós temos a identidade entre direito e lei, entre ius e lex. No século XIX, nós temos a identidade entre direito e lei. O direito vai ser compreendido como uma manifestação direta do legislador racional. Então, o direito se identifica com a lei. A Constituição, no cenário do Estado de Direito, desempenha uma função muito mais política do que jurídica. A Constituição é vista como uma decisão política
que funda o domínio, que estabelece as bases do Estado, as bases de convivência, mas a Constituição não é vista, não é compreendida como exteriorização do direito. O direito, durante o século XIX, é entendido como aquilo que é resultado da atuação racional do legislador, como atuação do parlamento. Muito bem. Além disso, nós temos no século XIX uma característica que identifica com bastante propriedade a relação entre o Estado, o indivíduo e os direitos fundamentais, que é a separação entre o Estado e a sociedade. Aliás, talvez não seja apropriado falar em separação, talvez nós devêssemos falar em diferenciação. E por que nós talvez devêssemos falar em diferenciação? Porque no século XIX, apesar de haver esse distanciamento entre Estado e sociedade, vejam, nós tínhamos o Estado de um lado e a sociedade civil de outro lado. Os âmbitos de atuação dessas duas esferas eram bem delineados e bem diferenciados. No entanto, o Estado era indispensável para que a sociedade civil pudesse alcançar os seus objetivos, porque o Estado oferecia segurança, por exemplo, segurança jurídica, segurança para que os negócios jurídicos pudessem alcançar seus objetivos. O Estado oferecia segurança como segurança pública em geral. O Estado era garante de que a autonomia individual que se desenvolvia no seu âmbito específico pudesse alcançar os seus objetivos. Então, talvez o mais adequado fosse a gente falar em diferenciação entre Estado e sociedade e não em separação. Então, é importante a gente mencionar essa diferenciação entre Estado e sociedade, porque essa diferenciação era indispensável para que os direitos fundamentais nessa época alcançassem seus objetivos. Os direitos fundamentais aí eram fundamentalmente, basicamente, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade perante a lei e o direito à segurança jurídica. Eram os direitos fundamentais ditos de primeira geração. Direitos ligados fundamentalmente à realização do indivíduo burguês. Mas eu dizia que Martin Krieler, ele situa o Estado constitucional sobre três bases. A primeira base era a busca da paz, a segunda base é a busca, a construção da liberdade, e a terceira base, para Martin Krieler, é o fomento da igualdade. Então, alcançada a paz, consolidada a liberdade, era necessário para o Estado constitucional encontrar mecanismos capazes de produzir igualdade para os membros da comunidade política. Esses três passos, essas três bases, melhor dizendo, do Estado constitucional seriam bases que se identificariam com funções buscadas também pelos direitos fundamentais. Busca da paz, busca da liberdade e busca da igualdade. Essa igualdade, como nós sabemos, em termos de Estado constitucional, essa igualdade vai se corporificar através da implementação do que nós conhecemos por Estado social, que, em linhas gerais, é um modelo de Estado constitucional que se caracteriza pelo fato de legitimar-se através da distribuição de prestações sociais. Nós precisamos entender que, além desses três pilares, hoje os direitos fundamentais eles também apresentam a dimensão da fraternidade ou da solidariedade. Essa dimensão não está prevista pelas três bases de Martin Krieler. Mas, pegando ainda o fio da meada lançado por Martin Krieler, nós devemos continuar associando a trajetória do Estado constitucional à trajetória histórica seguida pelos direitos fundamentais.